Belsazar perdeu o maior reino. E não foi o reino da Babilônia. Na verdade, ele perdeu o reino de Deus. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um homem que mas na certeza podemos dizer que ele não estava preparado para se encontrar com Deus, que ele não estava preparado para se achegar ao reino de Deus. Nós vamos conversar hoje sobre Belsazar, mas vamos recapitular um pouquinho do que nós conversamos na semana passada. Semana passada nós conversamos sobre a conversão de um rei chamado Nabucodonosor. Um rei que teve a oportunidade de enxergar ao Senhor. E aí, baseado nesta palavra do capítulo de número 4 de Daniel, nós podemos perceber que Deus luta pela salvação dos homens. Isto mesmo, Deus luta por nossa salvação. E foi assim através da vida de Jesus. Jesus enfrentou grandes lutas para que nós pudéssemos se achegar à salvação, para que nós pudéssemos se achegar ao reino de Deus. Então, nós olhando para a vida de Nabucodonosor, ele enfrentou grandes dificuldades, até o momento em que ele olhou para o céu naquele pasto e disse: eu glorifico a Deus, porque é Ele quem dá os reinos, é Ele quem tira. É Ele em que engrandece o homem e é Ele em quem humilha o homem. E assim foi que Nabucodonosor encontrou a sua salvação e que se achegou ao reino de Deus. Mas hoje no capítulo 5, nós vamos falar de um homem que não encontrou a Deus. Um homem que talvez não estava preparado para se encontrar com o Senhor, como diz as Escrituras. E aí eu queria convidar você nesse momento a pausar esse vídeo e ler o capítulo de número 5 de Daniel. Agora. Por isso, Belsazar começa a se entregar aos prazeres carnais. Este é um exemplo que ele não segue o legado de seu pai. Por isso eu sempre digo, não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Não cometa profanação ao nome do Senhor. Caminhe de forma correta com as coisas de Deus. Não podemos profanar o que é santo ao Senhor. E o que seriam esses vasos de hoje? A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos vasos de Deus. E se eu e você leva uma vida de qualquer maneira, leva uma vida buscando os prazeres carnais, deixando a vontade de Deus de lado, nós estamos profanando, nós estamos cometendo pecados diante do Senhor. E se nós com um pé no mundo e outro pé fora do mundo, e outro pé na igreja, não existe isso. A palavra de Deus diz que o morno Deus vomita. E é justamente nesse sentido que é os vasos. Nós somos vasos do Senhor e precisamos ser consagrados e separados para o serviço de Deus. Mas enfim, o rei naquele momento estava alegre. Por quê? Porque eles estavam bebendo, se divertindo. Mas aí nós podemos perceber que dos versículos 5 até o versículo de número 9, Deus começa a alertar Belsazar. Mas esse alerta já é tarde para ele. Por quê?
Olha o que diz no versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. E aí no versículo de número 5 vai dizer que o seu semblante mudou de alegria, mudou para desespero, para medo. Por quê? Porque a palavra aqui também diz, na última parte do versículo 6, que os seus joelhos tremiam e batiam um no outro. É o medo. Então Belsazar, da alegria do vinho, passou para a alegria do medo, se é que nós podemos dizer assim. Ele começou a ter medo. E por que ele tinha medo? Óbvio, porque ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos e os princípios do Senhor. Se alguém escreve na parede e você não conhece, você vai dizer assim, meu Deus, alguém escreveu naquela parede. Mas se você conhece a mão que está escrevendo naquela parede, aí o medo já é algo assim que te pega, porque você, meu Deus, alguma coisa eu fiz de errado. E Belsazar sabia que ele estava errado. E aí mudou o seu semblante e ele já estava amedrontado. Mas aí vem a sua rainha mãe e diz assim, Belsazar, eu conheço um homem que caminhava com o seu pai. Não titube os seus pensamentos, meu filho. Esse homem tem um espírito dos santos. Ele vai trazer a sabedoria, ele vai trazer, porque ele consegue decifrar os enigmas, as soluções. E esse homem é Daniel, e ele é conhecido como o homem que possui o espírito excelente. E ele vai trazer a revelação. Depois dele chamar todos os seus magos, né? Eles sempre estão recorrendo aos magos, aos caldeus. Sabe que o trem dá errado, mas ainda chama esses caras. E aí chama eles e ninguém pode decifrar o que estava escrito, então ele manda chamar a Daniel. E aí ele oferece a Daniel, Daniel, se você vindo, vou te dar, vou colocar você em um vestido de púrpura, candeia de ouro ao seu pescoço e será o terceiro no meu reino. E aí Daniel, né, isso aqui vale a pena ressaltar, ele mostra que ele não é comprado por essas coisas. Ele diz o seguinte, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então, Daniel, o homem que possuía o espírito da sabedoria, ele vai trazer ele vai trazer esse discernimento ao rei, essa interpretação. Porque ele era um homem que entendia do coração do Senhor. Por isso que é importante nós estarmos em sintonia com a voz de Deus, para que nós possamos direcionar pessoas que estão ao nosso redor, direcionar nossas famílias ao coração de Deus, para que nós possamos decifrar o que o Senhor tem para a direção que o Senhor tem para as outras pessoas, enfim. Mas aí, em um momento de festa, ele escuta a voz do Senhor. Agora dos versículos 18 até os versículos de número 24, Daniel começa o confronto contra o rei. E aí Daniel começa a dizer, o Senhor, rei, tinha o teu pai, e o teu pai era um homem grande, de grandeza, ele tinha glória e majestade. E o seu pai, ele mandava viver e mandava matar quem ele queria. Ele exaltava as pessoas, ele humilhava as pessoas. Porém, chegou um tempo, eu estou fazendo um resumo aqui dos textos, chegou um tempo em que a soberba subiu no coração de seu pai. E como essa soberba subiu o coração de seu pai, o Senhor o humilhou, o Altíssimo o humilhou, fazendo ele a caminhar com os bois. A sua pele tinha penas como aves,
para que ele pudesse entender que Deus dá o reino e ele tira o reino, e ele dá a quem quer e tira de quem ele quer. E Belsazar, e ele diz assim no versículo 22, e tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Ou seja, Belsazar sabia de tudo que estava acontecendo, de tudo que aconteceu no reino. Ele sabia da fornalha, ele sabia de Daniel, ele sabia de Ananias, Misael e Azarias. Talvez ele não lembrasse os nomes, mas ele sabia que isso aconteceu. E ele diz mais, e levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. Você cometeu uma blasfêmia contra Deus. Você trouxe os vasos da casa de Deus aqui, e aí vocês estão aí bebendo com esses vasos, se farreando, trazendo, fazendo as suas vontades. E aí eu queria abrir um parêntese aqui. O rei Belsazar não pecou por conta da ignorância. Não. Ele pecou por rebeldia, porque ele sabia do que estava acontecendo. Ele sabia das coisas de Deus, ele sabia dos vasos de Deus. Existem, vamos dizer assim, dois tipos de pecado. O pecado da ignorância e o pecado da rebeldia. Ignorância é quando você não sabe, é quando você não tem o conhecimento. Vamos falar aqui então sobre sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento, quando a pessoa não sabe e ela está fazendo isso, ela está apenas na ignorância, porque ela não tem este conhecimento. Agora, quando você sabe que é pecado e comete sexo antes do casamento, se deixando a levar ao prazer, isso já é rebeldia, porque você sabe. Então, o que o rei Belsazar estava cometendo era o quê? Rebeldia, porque ele sabia do que era correto e ele sabia o que era errado. E aí, vamos lá, vamos caminhar mais no texto, o versículo 24. E aí ele disse o seguinte, aí então Daniel começa a trazer a tradução para ele. Versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel, Parzim. E ele traz a interpretação. Mené significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. E Tekel, que significa pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, o Parzim, significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, primeiro Deus disse, acabou, chega, basta. Foi esta palavra que Deus disse ao rei Belsazar naquele momento. Porque foi colocado na balança. E aí quando fala que foi pesado na balança, foi tudo que ele pecou e tudo que ele conhece. Deus colocou na balança naquele momento. Aqui são os seus conhecimentos e aqui são os seus pecados. De certa forma foi desta maneira, porque a balança aqui que está colocada no texto é justamente neste sentido, irmãos. Porque foi colocado na balança e ele estava fazendo tudo errado. E aí depois de Tekel disse, Pérez, o seu reino será dado. E aí faz menção do sonho que teve Nabucodonosor ao reino a parte do peito, né? Que é o tronco e os braços de prata. E esse tronco e braços de prata faz menção justamente a um segundo reino, né? Que é o reino dos Medos e dos persas. E aí foi entregado ao reino, porque naqueles mesmos dias o rei Belsazar faleceu. E Dário, com 62 anos, se apoderou do reino. E ali naquela mesma noite Belsazar faleceu.
E aí, Babilônia caiu como Judá. Como que Judá caiu? Judá estava fraca, mas estava fraca porque estava longe de Deus. E o rei Belsazar fez da Babilônia fraca. Por quê? Porque estava longe de Deus. Babilônia caiu neste dia pelas suas próprias mãos. Belsazar perdeu a Babilônia. E pior ainda, Belsazar perdeu o reino dos céus. Porque ele não aceitou o reino dos céus. Triste, uma triste história. Porque aqui nós podemos ver, irmãos, que filho de peixe não é peixinho. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês nesse encerramento. Nossos filhos, filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Nós precisamos conduzir os nossos filhos ao lugar da palavra de Deus. Nós precisamos promover com os nossos filhos para que eles entendam a palavra de Deus. Nós precisamos contar os nossos testemunhos, porque filho de peixe não é peixinho. Nabucodonosor foi um grande homem. Ele reconheceu a Deus, porém o seu filho arruinou, estragou todo o império e não caminhou com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tenha zelo pelas coisas de Deus. Belsazar não teve nenhum zelo. Pegou os vasos, começou a beber vinho. Imagina a zona que estava aquele ambiente, aquele palácio nesses dias de festa, com aqueles vasos no meio. Por isso, nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. E nós somos vasos de Deus. Precisamos ter zelo pela nossa vida. E segundo, troque a alegria do pecado pela alegria de Deus. Belsazar estava feliz bebendo vinho, até que é o momento que a mão escreve na parede. O pecado, ele tem alegria, tem prazer. Estaria mentindo se eu não dissesse isso. Mas é um prazer passageiro. A alegria do Senhor, ela é eterna e é nela que precisamos caminhar. Quarto ponto, ande em obediência e não em rebeldia. Você não está mais no tempo da ignorância. Por isso que eu digo que a tendência do evangelho é sempre afunilar. Porque aonde os meus pais errou e eles me ensinaram, eu não erro. E aonde eu estou errando, eu ensino meus filhos e eles não erram. A tendência é sempre afunilar. Mas nós precisamos entender que desde os dias de Abraão e desde os dias de hoje, quem caminha em obediência vive a vontade de Deus. Não perca o reino de Deus por nada. Esse é o último ponto. Pior, Belsazar perdeu o reino da Babilônia, mas ele perdeu o reino de Deus. Nabucodonosor teve o reino da Babilônia e teve o reino de Deus. Que nós possamos estar no reino de Deus, termos o reino de Deus em nossa casa. Deus abençoe, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter o coração de Nabucodonosor e não o coração de Belsazar. Um coração guiado pela obediência da Tua voz. Um coração direcionado pelo Teu Espírito. É isso que queremos, ó Pai. Nos abençoe para termos uma vida de obediência e não uma vida de ignorância. É isso que queremos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Nós somos a Igreja Metodista Central em Linhares. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui debaixo, ative o sininho para você receber as notificações e envie esse vídeo para uma pessoa que precisa aprender a andar em obediência com Deus. Deus abençoe, paz do Senhor.